Boa noite, galera. Boa noite, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Antes de iniciar essa videoaula, uma consideração muito importante. Essa aula ela não substitui o estudo prévio necessário para a realização de determinada prova, beleza? Ela é apenas uma revisão, tá? Ainda mais a matéria de anatomia, que não tem como eu ficar desenhando no quadro explicativo todas as estruturas e etc. Segundo ponto a ser considerado, as estruturas que eu falar você deve ser capaz de identificar nas imagens que a professora passou em aula, ok? No caso dessa revisão, como é apenas uma revisão, como eu já disse, vamos usar como material guia a lousa de nosso amigo Tales, conhecido como Marcos Pontes, tá? Não pedi autorização para ele, mas espero que ele aceite, né? Thales, se você estiver assistindo esse vídeo, inclusive se esse projeto de eu fazer vídeo para todas essas provas, a próxima prova de anatomia, você está convidado para vir ao vivo fazer os desenhos. Beleza, Marcos Pontes? Sem mais delongas, vamos começar então com a SP16, que Thales escreveu como anatomia do telencéfalo, tá? Então a gente começa estudando aqui, vamos nos guiar pelos desenhos do Thales. E ele tem aqui o giro pós-central, pré-central e o giro pós-central, tá? O giro pré-central corresponderia ao córtex motor, tá? Ele está ligado ali, o próprio nome já diz, coordenação, movimentos e etc, tá? Esse localizado no lobo frontal, ok, galera? O giro pós-central, ele está localizado no córtex somatosensorial primário, que é responsável pelas sensações, emoções e etc. O próprio nome já dá para entender um pouquinho, né? E esse localizado no lobo parietal, ok, galera? Ou seja, aqui a gente tem um lobo frontal e aqui o lobo parietal, então a gente tem que ter uma coisa que divide os dois, né? Então Thales anotou muito bem aqui, essa coisa, o divisor de mares, né? É o sulco central ou sulco de Rolando. Está aqui, ó. Muito importante esse sulco, tá? Por isso divide lobo frontal do lobo parietal, tá? Partindo agora para o lobo frontal, a gente tem ele dividido em lóbulo frontal superior, médio e inferior, com os determinados sulcos que Thales também desenhou aqui. Ok, galera? O lobo frontal, ele está mais ligado à coordenação não, a parte motora, coordenação, parte motora, movimentos, além disso, ao raciocínio, organização de pensamentos, cálculos, a parte cognitiva em si, tá, pessoal? Você tem um pouquinho, né, do comportamento emocional também do lobo frontal e tem uma área importantíssima que é a área de Broca, tá? Que Thales também desenhou aqui em vermelho, tá? E eu já falo também da área de Wernicke, tá? Vou deixar um pouquinho para depois. De lobo frontal é isso, beleza, galera? Vamos para o lobo parietal, em que a gente tem o lóbulo parietal superior, o lóbulo parietal inferior, e a gente vai ter também lóbulo supramarginal e abaixo o angular, tá? Com seus respectivos sulcos que Thales também desenhou, tá? Função do lobo parietal, ele está mais ligado com sensibilidade, ele já é um pouco mais com emoções e também um pouco de orientação no espaço. Beleza, galera? Aqui, antes de entrar no temporal, existe um lobo que Thales não desenhou. Thales esqueceu de desenhar? Não, galera. Thales não desenhou porque não dá para ver esse lobo. É o lobo insular, tá? E ele tem o giro curto da ínsula e o giro longo da ínsula. Para você ver o lobo insular, você teria que tirar aqui o lobo temporal, tá? Esse lobo insular ele serve para meio que proteger o diencéfalo. Beleza, galera?
O outro lobo é o lobo occipital, tá? Ele tem dividido o sulco parieto-occipital e o sulco calcarino, tá? Acima do sulco calcarino a gente tem uma área que se chama cúmeo e abaixo a gente tem o giro lingual. Beleza, galera? Muito simples. E o lobo temporal dividido em lóbulo temporal superior, médio e inferior, com seus respectivos sulcos, tá, galera? Já que Thales escreveu a área de Broca e a área de Wernicke aqui, já vamos comentar aqui na SP16, tá? Podemos ver que Thales fez duas bolinhas, tá? Das mesmas cores. Porém, se nós prestarmos atenção, não temos como os confundir. Por quê? Thales deixou bem claro, através da legenda geográfica por intensidade de cores, de que a cor vermelha ou laranja mais forte é a área de Broca, que está localizada no lobo frontal, tá? E a bola vermelha, aqui, de intensidade mais clara, está localizada no lobo parietal, tá? Parietal não, temporal, desculpa. Essa bola aqui é a área de Wernicke. A área de Wernicke, galera, ela está ligada à compreensão da linguagem, tá? Enquanto a área de Broca está ligada à produção da linguagem. Isso vai cair na prova, tá? Já estou adiantando para vocês, não confundam, a professora bateu tecla nessa parte, tá? Entre a questão da produção e compreensão da linguagem, beleza? E ligando os dois, o Thales escreveu aqui fascículo unciforme, que seria já a última SP, né? O fascículo unciforme entraria como uma fibra de associação intrahemisférica, mas vamos deixar para comentar depois, beleza, galera? Eu acho que da primeira SP, da SP16 está ótima, vamos partir para a SP17. Na SP17, nosso amigo Thales, ou conhecido como Marcos Pontes, desenhou aqui, deu o título, né, de circuito de Papez. Ele não está errado, é a principal intencionalidade, mas antes de falar do circuito de Papez, vamos começar a falar sobre as divisões do sistema nervoso central. Tá? A gente tem, bem breve, uma introduçãozinha. O próprio telencéfalo, que a gente acabou de destrinchar ele. O diencéfalo, né, que teria como parte hipotálamo, tálamo, epitálamo, subtálamo, etc. E o tronco, né, que a gente estudou diversas vezes também, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá, galera? Outra intencionalidade importantíssima, tá, seria identificar os componentes do sistema límbico, tá? Esses divididos em componentes corticais e subcorticais, beleza? Dentre os componentes corticais, nós temos o lobo límbico de Broca, tá? Giro parahipocampal, hipocampo e esses. Entre os componentes subcorticais, nós temos amígdala. O Thales não desenhou todos esses, mas vocês têm que saber identificar na imagem, como eu falei no começo da aula. Beleza, galera? Amígdala, área septal, corpos mamilares está aqui, núcleo anterior do tálamo, núcleo accumbens e o núcleo abemulares. Beleza, galera? E na próxima intencionalidade, que é o título da SP, identificar o circuito de Papez, tá, galera? E aqui temos que tomar cuidado, porque a professora, isso foi dúvida de uma aluna da nossa sala, assim, se cair uma questão de múltipla escolha de circuito de Papez, a gente tem que sempre nos guiar pelo mais simples, tá? Então, assim, a gente pode descrever o circuito de Papez de diversas maneiras, tá? Partindo do mais simples para o mais complexo, tá? Ou seja, de estrutura dentro de estrutura, se é que vocês me entendem, ou só de nível simples mesmos. Por exemplo, o Thales descreveu o circuito de Papez desse jeito.
Mas você poderia descrever desse jeito. Por exemplo, ele descreveu assim: hipocampo vai para o córtex somato externo sensorial. O que o Thales escreveu aqui? Tá. Hipocampo, fórnix, núcleo anterior do tálamo, hipotálamo, aqui não é hipocampo, e corpos marilares, tálamo e giro do símbolo. Tá? Outra maneira que você poderia escrever: hipocampo, fórnix, núcleo anterior do tálamo, hipotálamo, amígdala, área septal, por exemplo, giro do símbolo, giro parahipocampal. Vocês entenderam? A gente pode colocar estruturas que abrangem estrutura que estão dentro delas ou já estruturas mais específicas, tá? Então tomem cuidado nessas alternativas e sempre tentem ir no universo mais simples possível. Beleza, galera? Partindo para SP18, Thales já começou aqui destruindo no desenho, desenha muito bem. Inclusive Thales falou pra gente que ele quer escrever um livro de anatomia, tá? Então por isso que eu estou convidando o Thales, Marcos Pontes, para vir fazer os desenhos aqui nas próximas aulas, beleza? Fica aí o convite, Thales. Na próxima aula, SP18, a gente vai começar analisando os desenhos do Thales aqui do mesencéfalo, tá? Então aqui ele identificou os corpos mamilares, quiasma óptico, numa vista anterior, né? Poderia ter identificado o tuber cinéreo aqui também, o primeiro par. Galera, os pares não precisa estudar, tá? Isso foi palavras da professora. Então, tem até slide dela dos os 10 pares de nervos cranianos. Nem se preocupem, tá, galera? Quando você tem uma visão dorsal, você também vê o colículo superior, né? Colículo inferior. Thales poderia ter desenhado também a hipófise aqui, tá? Mas sem dúvida nenhuma, a mais importante aqui que nosso Marcos Pontes desenhou são as vias dopaminérgicas, tá? Por quê? Essas vias dopaminérgicas, elas se correlacionam com quase todas as situações, problemas que nós estudamos na tutoria, tá? Então, grande chance não, isso daí vai cair, tá? Então pega e engole isso daqui, que essas vias vão cair. Essas vias vocês têm que estar na ponta da língua e mais detalhado do que eu falar aqui, provavelmente, tá? Então vamos começar pela primeira que Thales escreveu aqui, que é a mesolímbica. A mesolímbica sairia então da área tegumentar ventral do mesencéfalo, né? E ela iria fechar aqui, terminar mais ou menos nas regiões do córtex das estruturas corticais, tá? Enquanto a... Só deixa eu confirmar, mas acho que é isso mesmo. Não, é o sistema límbico, eu sou burro. Caramba, estou confundindo. A via mesolímbica começa na área tegumentar ventral do mesencéfalo e termina no próprio sistema límbico, né? Nas estruturas do sistema límbico, como o próprio nome já diz. A via mesocortical, que seria a segunda via, ela começaria no VTA, tá? E terminaria no córtex pré-frontal, tá? Vamos dizer que seria uma via mais extensa aqui, tá? De caminho, certo? A terceira via, a via nigroestriatal, ela começa no que a gente chama de substância nigra, tá? E ela termina nos corpos estriados, que seria o pálido, o putamen e o caudado, tá? Fica mais ou menos nessa região. Acho que o Thales desenhou um desenho aqui, ó, certo? A via nigroestriatal, ela está ligada com o controle de movimentos voluntários e também aqueles movimentos que ficam automáticos, né? Mas beleza. Eu não peguei. Eu não peguei, tá? E a via
túbero infundibular, que seria a via mais curta aqui, tá? Começaria mais ou menos aqui na região do hipocampo e terminaria na hipófise, mais ou menos, tá? Quanto às vias dopaminérgicas, quanto a SSP, sem dúvida as vias dopaminérgicas é a principal intencionalidade, tá? Então, estudem e comam ela. A SP19, a última, eu não sei, é que eu coloquei minha cara aqui no canto inferior direito e eu não sei se vai estar tampando. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre o centro branco medular. Centro branco medular são formados por fibras mielínicas, né? Fibras mielínicas é branca. Branco é formado por lipídio. Lipídio que forma mielina, por isso o centro branco medular do cérebro, né? Então acho que fica subentendido aí o nome, tá? O que a gente tem que entender? Tem dois tipos de fibras, as fibras de projeção e as fibras de associação, como Thales, Marcos Pontes escreveu aqui, tá? Fibras de projeção uniriam mais ou menos as porções do córtex cerebral com componentes subcorticais, vamos dizer, né? E aí a gente tem o exemplo que o Thales colocou aqui, o Forte, mas também a gente poderia pôr, por exemplo, a cápsula interna, tá? E as fibras de associação, elas são divididas em interhemisféricas e intrahemisféricas, tá, galera? As fibras intrahemisféricas, por exemplo, você tem as fascículo do símbolo, né, que ligaria, né, o lobo frontal com o lobo temporal. A fascículo superior, que ligaria o lobo frontal, parietal e occipital. O fascículo inferior, que ligaria o lóbulo occipital e o temporal. E o fascículo unciforme, que ligaria o lóbulo frontal com o parietal também. Essas linhas intrahemisféricas, o próprio nome já diz, liga intrahemisférica, tá? As fibras interhemisféricas seriam o corpo caloso, que o próprio Thales escreveu aqui, tá? Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui. Quanto ao sistema ventricular, nós temos... Oh, caramba! O que eu fiz aqui? Ué? Calma aí, galera. Fiz merda. Aqui, pronto. Quanto ao sistema ventricular, nós temos terceiro ventrículo, que Thales desenhou. Terceiro ventrículo não, vamos começar pelos ventrículos laterais. Thales desenhou aqui os ventrículos laterais. Os ventrículos laterais se originam da luz, vamos dizer, do telencéfalo, tá? O terceiro ventrículo se origina da luz do diencéfalo, tá? O quarto ventrículo da luz do rombencéfalo, mais ou menos. E o importante também da placa coroide, né? A placa coroide é a responsável pela formação do líquor. Beleza, galera? Eu acho que de intencionalidade da SP19, a gente saber o centro branco medular, as fibras, tudo certinho, eu acho que está ótimo. Saber também identificar os núcleos da base, né? O núcleo lentiforme, essas coisas também é de suma importância. Galera, anatomia não é o meu forte, mas eu tentei fazer uma revisão aí nos 45 do segundo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí e ótimos estudos.